UDF, URJ, UEG, UDF, URJ, UEG. Eu sou uma das estudantes da UERJ. A primeira coisa que eu procurei entender quando cheguei até aqui foi como surgiu a universidade. É uma trajetória cheia de detalhes, mas muito interessante, e que atravessa a história do Brasil por toda a segunda metade do século XX. Gozando as delícias da Praia do Arpoador, está a gente moça carioca e a velha também, aproveitando o verão que está no fim. Para aqueles que estudam, é somente agora que começa realmente o ano, pois nesta época tem início o chamado ano letivo, ano novo, vida nova. Foi um sufoco passar no vestibular, mas eu consegui. Sabe o que eu queria saber? Como começou a Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Esse lugar onde tanta gente sonha entrar. A história da Universidade do Rio de Janeiro é uma história de muitas transformações e denominações. A UERJ já foi a Universidade do Estado da Guanabara, Universidade do Rio de Janeiro e Universidade do Distrito Federal. A mais antiga denominação, Universidade do Distrito Federal, teve dois nascimentos, um em 1935 e outro em 1950. Em 1935, quando o Rio de Janeiro era Distrito Federal e tinha como interventor Pedro Ernesto, o secretário de Educação Anísio Teixeira, um dos líderes do movimento educacional, conseguiu por um decreto municipal a criação da Universidade do Distrito Federal. Pela UDF passaram nomes da maior expressão no meio intelectual da época: Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, Hermes Lima, Gilberto Freire, Lúcio Costa, Cândido Portinari, Vila Lobos, Lourenço Fernandes. Mas a intentona comunista de novembro de 1935 alterou a situação político-administrativa do Distrito Federal. O resultado foi o afastamento de Anísio Teixeira da Secretaria de Educação, do reitor Afrânio Peixoto e de muitos professores considerados de esquerda da UDF. Com o Estado Novo instalado em 1937, o prefeito do Distrito Federal era nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1939, foi extinta a UDF e criada a Universidade do Brasil. A UDF voltaria em 1950, quando foi restabelecida com autonomia didática e administrativa. Se a UDF de 1950 é a mesma aquela de 1930, é uma questão polêmica. Tinha existido no então Distrito Federal a chamada UDF, que por questões políticas, Pedro Ernesto era contra a situação dominante a partir de 1937, foi preso e a Universidade do Distrito Federal foi fechada. Então um grupo de professores com relacionamentos na então Câmara dos Vereadores conseguiu apresentar um projeto criando, ou melhor, restabelecendo a antiga Universidade do Distrito Federal. Saiu em 4 de dezembro de 1950 a Lei 547, restabelecendo a antiga Universidade do Distrito Federal. As faculdades particulares eram as Faculdades de Direito do Rio de Janeiro, Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro, Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette, todas sociedades civis, e a Faculdade de Ciências Médicas, uma sociedade anônima.
Contudo, as 4 faculdades que constituíam a UDF continuaram independentes até que o campus pudesse acolher os institutos básicos. O mesmo ocorreu no início de quase todas as nossas universidades. Mas uma coisa não se pode negar. As faculdades dos anos 30 eram as mesmas que constituíram a UDF de 1950. A gente pode dizer que o ensino hoje ministrado na UERJ teve início há 70 anos, com o curso de Economia, que é de 1930. Mas a universidade, tal como a conhecemos hoje, nasce mesmo em 1950. Muita gente que viu ela nascer ainda está viva. Então a UERJ está comemorando 50 anos agora em 2000, meio século de existência. Pensando bem, não é muito. A UERJ é cinquentona. Se fosse gente, estaria entrando agora na meia-idade. A abertura dos cursos da universidade, feita nos primeiros dias de março de 1952, foi com a aula magna proferida pelo professor Dr. João Lira Filho. Dei 3 aulas magnas. A primeira, logo após a instituição da Universidade do Distrito Federal. Falei então sobre o conhecimento universitário. Tão grande é o céu e bando de nuvens que passam... Em 1958 houve a primeira alteração de denominação. A UDF passa a se chamar URJ, Universidade do Rio de Janeiro. Era a 5ª universidade do Brasil em número de alunos matriculados. Para as solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O Dr. Israel Pinheiro recebe Sua Excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira-dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. Em 1961, a instituição passou a ser Universidade do Estado da Guanabara, resultante da transferência do antigo Distrito Federal para Brasília. No ano seguinte, a reitoria muda-se para o prédio que adquiriu a Travessa Euricles de Matos, em Laranjeiras, iniciativa do reitor Haroldo Lisboa da Cunha. Em abraçar o samba que faz dançar os gatos. Também em 62, o reitor obteve apoio do governador Carlos Lacerda para a construção do campus da universidade no local da chamada Favela do Esqueleto, nome dado à estrutura abandonada de um hospital de clínicas projetado para a Universidade do Brasil. Foi bastante tumultuado esse episódio. Ao final, as famílias que ocupavam a favela foram retiradas do local, muitas delas transferidas para a Vila Kennedy. O prédio foi reformado, constituindo o atual pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Os primeiros anos da década de 60 foram marcados por intensas mobilizações pelas reformas de base.
Havia-se ampliado a participação política e a organização dos trabalhadores no campo e na cidade. Os estudantes participavam reivindicando mudanças em vários aspectos da vida nacional, inclusive na saúde e educação. Como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este povo, dizem-me. Reconstituir a história desse período não foi fácil. O acesso aos documentos foi uma tarefa muito difícil. Muito da memória social se perdeu porque os derrotados numa disputa política também perdem seus registros. A partir do ano de 1968, na UEG era frequente o uso de uma tarja com a inscrição confidencial. Os assuntos considerados sigilosos e informações importantes sobre as práticas encaradas como subversivas recebiam uma numeração, como os demais, e eram arquivados em folhas em branco, sugerindo que o texto de tais correspondências eram guardados à parte, nos arquivos confidenciais. Em 1991, quando o Conselho Universitário aprovou uma resolução que qualquer cidadão diretamente interessado poderia fazer consultas, a maioria desses arquivos já estava destruída. Nos anos 60, na UEG, se delimitaram dois campos no movimento estudantil. Um campo progressista, sob a influência do Partido Comunista Brasileiro, e um campo pela direita, que se dizia democrático, que era representado pelos lacerdistas. Mas o movimento não era coeso. Havia diferenças imensas dependendo da unidade de ensino da universidade. Na medicina e no direito, existia maior concentração do chamado campo progressista, que contava também com o apoio de parte do corpo docente. As faculdades de engenharia e de filosofia, ciências e letras eram unidades com menor mobilização. Os cursos eram na Tijuca e abrigavam o público desse bairro, do Grajaú e de outros bairros conservadores na época. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era composta por cursos considerados femininos. Daí a grande afluência de normalistas, uma clientela sem maiores interesses pela política. É bom lembrar que o comportamento de muitos estudantes nesse tempo era tímido. As moças não fumavam em sala de aula. Era proibido usar calças compridas, cultuava-se a virgindade. Aí veio o golpe. A repressão e a violência tomou conta do país, atingindo todas as pessoas, mesmo as vagamente suspeitas. Houve o incêndio da sede da UNE, no Rio de Janeiro, a prisão e tortura de líderes camponeses, operários, artistas, intelectuais, vasculhamento das repartições públicas, inclusive das universidades, por comissões de investigações e comissões de militares. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre. Na UEG, o golpe de 64, com suas práticas violentas e repressivas, em vez de atemorizar os estudantes, serviu como aglutinação dos estudantes contra esse regime. Começaram os protestos. Uma das questões que mais motivou os estudantes no início dos anos 60 foi a questão dos excedentes. O número de pedidos de brasileiros para ingressarem nas nossas faculdades, na nossa universidade e nas outras, era incalculável. UEG de luto, 30 de outubro de 1968. O ano de 68 foi marcado desde o seu início por intensa mobilização. O 30º Congresso da UNE, iniciado clandestinamente em Ibiúna, no sul de São Paulo, foi invadido por forças do Exército e centenas de estudantes foram presos e as principais lideranças do movimento estudantil daquela época. Aumentou o clima de revolta e foi organizado um dia estadual de protesto. A UEG aderiu, principalmente os estudantes da Faculdade de Medicina, com atividades programadas para o dia todo. Entre elas, a inauguração de um boneco vestido de PM e com a cabeça do Estátua da Liberdade, o que nós denominamos de Estátua da Liberdade no Brasil. No início das manifestações, marcada para 22 de outubro de 68, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, surgiram várias viaturas do DOPS com seus policiais saindo atirando nos estudantes. Os estudantes reagiam com pedras e paus e 7 estudantes foram feridos. Um deles, Luiz Paulo Cruz Nunes, acadêmico do 2º ano, levou um tiro na cabeça, vindo falecer à noite.
Às 9 da noite, entrava eu em minha casa quando soa o telefone. Era o professor Jaime Landman, para comunicar-me que o estudante Luiz Paulo, do 2º ano da Faculdade de Ciências Médicas, havia morrido. O então diretor da faculdade, professor Américo Piquet Carneiro, tentou retirar o policiamento do local, mas foi infrutífero. As forças policiais tentaram invadir a faculdade e o Hospital Pedro Ernesto. Os estudantes reagiam com paus, pedras e coquetéis molotov. Na pediatria, foram lançadas bombas de gás lacrimogêneo, forçando a retirada das crianças do 2º andar, onde funciona a pediatria, para o 5º andar do hospital. Os policiais argumentavam que só se afastariam quando suas armas, supostamente tomadas pelos estudantes nos atritos anteriores, fossem devolvidas. Também o governador Negrão de Lima foi acionado, mas considerou-se impotente para agir, pois, na sua opinião, a resolução do conflito fugia da alçada do governo do Estado. A polícia militar interveio no Hospital de Clínicas. Houve tiroteio. Um aluno tomou de um soldado uma espingarda. Uma espingarda feriu 3 alunos da Faculdade de Ciências Médicas. Portão enclausurado. A polícia militar dizia: só entram aqui depois da restituição da espingarda. O reitor teve que intervir. Apelou para as autoridades. Os alunos indóceis, irritados, queriam ir às últimas consequências. E o tempo passava e os militares não entravam em acordo. O reitor, então, foi ao líder dos alunos. E se a espingarda vier para as minhas mãos, com a minha promessa de só devolvê-la aos militares depois que eles abandonarem o hospital, vocês estarão de acordo? Se o reitor assume conosco esse compromisso, a palavra do reitor nos merece fé. E assim se deu. Ficou a arma em meu poder, entreguei eu a arma ao comandante do pelotão que interviera, que invadira a universidade, e a paz restituiu em parte. Depois todo mundo sabe, veio o ato institucional número 5 e de encomenda o decreto 477. O que era o decreto 477? Era um decreto do governo que previa punição para alunos, professores e servidores que tivessem qualquer participação política dentro da universidade. Inúmeros professores, alunos e servidores foram punidos, tanto pelo ato institucional número 5, como pelo decreto 477. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua. Em setembro de 1969, a sede da reitoria transferiu-se de Laranjeiras para a Casa da Marquesa de Santos, onde atualmente fica o Museu do Primeiro Reinado, na Avenida Pedro II, São Cristóvão. Na UEG, o ministro Jarbas Passarinho vê uma síntese de tudo o que o governo quer do ensino. Primeiro órgão a tornar realidade o projeto Rondon, a Universidade do Estado da Guanabara concentra-se agora na criação de um centro de produção, CEPUEG, que incentivará a pesquisa, prestando serviços à comunidade. Em março de 1976, a universidade passa para o campus. Nessa altura, a universidade ganhou a denominação UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, após a fusão dos 2 estados vizinhos e o fim do estado da Guanabara. Mesmo com todas as dificuldades de um processo de busca da democracia de 68 até a primeira eleição livre para presidente da República, em 90, os estudantes da UERJ sempre estiveram presentes nos movimentos pela anistia, pela volta do Estado de Direito, por uma constituinte, nas diretas já. Estimulado pelo Departamento Cultural da UERJ, alguns estudantes organizaram um ateliê de cinema em Super 8. O movimento de cinema amador
voltava-se para a vida universitária e para os fatos da política nacional. Um episódio foi registrado pelo grupo de cinema da UERJ, a derrubada do prédio da Uni na Praia do Flamengo em 1980. A UERJ também esteve presente nas manifestações que culminaram com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A UERJ fica localizada no ponto central da vida carioca. Aqui está Maracanã, construído em 1950 para a Copa do Mundo. E logo ali está Mangueira, centro da cultura popular brasileira. Por aquela estrada de ferro, a central do Brasil, o carioca tem acesso ao subúrbio. Logo ali atrás fica o Campo de São Cristóvão, uma república nordestina no Rio de Janeiro. E o metrô? O metrô passa logo ali. Quanto à contribuição da UERJ no meu setor, que é o setor das letras, eu acho que eu vou indicar uns pontos que são mais gerais, mas de que as letras também se beneficiaram. O primeiro ponto da UERJ é o horário noturno. Não se trata de uma simples questão de relógio. Trata-se de abrir a universidade, de permitir a formação a todo um grupo de jovens que trabalham e que não poderiam cursar outras faculdades que não têm essa facilidade. A grande contribuição da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que hoje completa 50 anos, foi justamente acabar com o ensino acadêmico. Porque até então, na nossa faculdade e em outras faculdades, isso ainda persiste em muitos lugares, o ensino era muito acadêmico, era muito teórico. O estudante não entrava em contato com o doente. O segundo ponto, esse talvez mais específico das letras, porque que eu conheço melhor, é a formação de um corpo docente, através desses anos, a formação de um corpo docente de primeira classe e a formação das novas gerações de professores, agora já através da
pós-graduação que está começando. Agora, mesmo antes da pós-graduação, existem vários institutos específicos, língua portuguesa, literatura brasileira, linguística, latim, que fazem trabalho de pesquisa e divulgação muito interessante. Além disso, outras inovações acadêmicas lá na Faculdade de Ciências Médicas foram a criação de um serviço, por exemplo, de adolescentes, porque até então não se sabia o que fazer o adolescente. Se o adolescente ia ficar junto com os adultos ou se o adolescente ia ficar junto com as crianças. Então nós criamos o primeiro serviço de adolescentes do Brasil, inclusive com internação dos adolescentes. E esse serviço hoje em dia tem uma vigência ou uma admiração internacional, porque foi um dos primeiros a ser lançados, tratando exclusivamente de adolescentes no seu meio, com a sua enfermagem, com o seu acompanhamento. E o último seria, também não só das letras, mas em grande parte das letras, a instituição de cursos de extensão que abrem também a universidade ao público que normalmente não poderiam. E a UERJ pratica isso particularmente bem, com vários cursos, como, por exemplo, a Universidade da Terceira Idade, que todos elogiam, e também muito simpático, não só simpático, mas eficaz, a UERJ Sem Muros, que se faz todos os anos. Eu acho que são todos pontos específicos da UERJ, não só das letras, mas que caracterizam uma contribuição importante. Nós obrigamos os professores a trabalhar em conjunto, quer dizer, desapareceu aquilo que existia naquela época, em que cada professor tinha o seu hospitalzinho. Isso aqui não, passou a funcionar como um hospital geral, em que os professores eram integrados na própria faculdade e no próprio ensino. Além da vida acadêmica, a UERJ construiu uma ligação social e cultural com a comunidade, não só na cidade, mas também no meio rural. Passarinho quis posar, não deu rumor, que o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então. Me diz por que... Eu estou muito satisfeito com isso, né? Um estímulo, uma coisa assim. Você sabe que a gente, quando o sujeito morre moço demais, morre muito cedo, como vários colegas meus morreram, né? Não dá tempo de ganhar as medalhas, os tributos, as homenagens. Então agora está numa fase assim que eu estou recebendo umas homenagens e tal, e eu estou ficando muito satisfeito, né? Muito diferente daquele tempo em que eu me recusava a receber
os prêmios por motivos políticos, né? Então a polícia perguntava, o senhor vai lá receber o prêmio? Por que se o senhor não vai? Nós vamos mandar outra pessoa no seu lugar, né? E aí eu não ia, né? E agora eu acho que já se pode ir, assim, um ambiente assim como a UERJ, né? Eu sou carioca, o Rio de Janeiro, quer dizer, isso tudo faz parte da minha vida, né? Da minha desventura antigamente. A UERJ, a Associação dos Servidores da UERJ, ela foi fundada em 1983, portanto há 17 anos, fruto ainda daquela grande movimentação da abertura política do país, ainda na década de 80. E essa década, que é inclusive uma década considerada por muitos intelectuais a década perdida, é uma década dentro da universidade ganha do ponto de vista dos servidores técnico-administrativos. Nós tivemos um intervalo de 10 anos de grandes lutas aqui na universidade. É um grande avanço para a gente que esta universidade, a partir do novo milênio, construa um novo servidor aqui dentro, que é o servidor que vai crescer e que vai ter felicidade, que vai ter grandes momentos, esperamos nós aqui dentro da UERJ. Dentro desses 50 anos de vida da nossa universidade, surgiu a Associação dos Servidores do Hospital Universitário Pedro Ernesto, a ASUP, fundada exatamente em 1965, portanto completando agora 35 anos de existência. Nesse período, a entidade trabalhou muito em prol da defesa dos servidores técnico-administrativos. Entendemos que dentro desses 50 anos da universidade, o mais importante talvez tenha sido a universidade se preocupar com o futuro profissional dos seus servidores. Talvez esse tivesse sido o melhor presente que a universidade poderia ter dado para os seus servidores. Eu tenho um grande orgulho de ser presidente da UERJ. Essa foi uma entidade fundada ainda na ditadura, no final da ditadura. Foi fundada fora do campus universitário porque não se permitiu que fosse fundada aqui dentro. A UERJ, ela tem um papel muito importante na construção da UERJ. Ela estrutura, são as lutas da UERJ que estrutura praticamente o desenho e a conformação acadêmica da universidade. Não fosse a UERJ autônoma, crítica, sempre produtiva e sempre empenhada na luta radical dos seus princípios, da autonomia, da democracia, da qualidade de ensino, eu não sei se nós teríamos a mesma universidade. O DCE, ele tem sua participação no movimento estudantil há cerca de 50 anos. Nós temos uma participação desde desse período para cá, em vários períodos históricos da política mais recente do país. O DCE, que inclusive já foi fechado durante a ditadura militar, depois foi reaberto. Os estudantes, inclusive, tiveram uma participação importante na reconstrução do DCE. Enfim, da história recente do país em relação às diretas, em relação ao Fora Collor, o DCE sempre esteve presente, inclusive a partir desse ano de 92, o DCE de fato foi reconstruído e está aí até hoje
permanecendo na vida dos estudantes, participando das atividades mais gerais dos estudantes do país, e é um DCE hoje reconhecido a nível nacional. E eu vou tentar pensar alto, refletir com vocês sobre essa relação entre o medo e o Ah, caramba, qué lástima me pasé por un poco y tengo realmente que pedirles perdón. La próxima vez seré más breve. Muchas gracias. Para que universidade? Que universidade é o UERJ? Que caminho se abre diante da universidade? O que será o UERJ do ano 90 e do ano 2000? Essas questões têm que ser postas. Uma universidade nunca termina a sua obra, nunca está completa, nunca chega ao fim. Ela é eterna. Essa é, no meu entender, a função mais grave de um reitor. Deixar-se atrair pelos jovens, orientar os jovens, participar da vida dos jovens. E eu creio que a grande virtude que ela oferece é que ela não se estabilizou no tempo, ela não parou. Que o reitor vive momentos importantes da sua vida e procurará fazer com que esse momento importante da sua vida se caracterize por este ambiente de união, de solidariedade entre todos nós, professores, alunos, funcionários. Bom, eu dizia há pouco que a Universidade do Rio de Janeiro tem uma característica ímpar. Ela é uma grande universidade urbana, centro da cidade. Fez muita coisa, apesar de poucos recursos, que continuam, infelizmente, a universidade com poucos recursos, e eu espero que os meus sucessores consigam implantar definitivamente a nossa universidade, terminando esse campus que é uma maravilha, né? Eu acho que nós temos que voltar assim especificamente, né, muito particularmente para a questão da formação. E acho que os estudantes, né, merecem isso, quer dizer, os que estão chegando agora na universidade, eles estão parte ativa nesse processo, eles não são apenas receptivos, né, e eles também têm o que dizer e fazer para essa renovação constante da universidade. Eu acho que essas linhas de trabalho tornaram-se irreversíveis na UERJ e fazem com que a UERJ possa realmente estar construindo para o novo milênio, para os próximos muitos 50 anos, um belo trabalho de apoio ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu só tenho em relação ao UERJ perspectivas de um futuro muito bom, muito promissor, que a nossa universidade é realmente uma grande universidade, tem um corpo docente altamente qualificado, recruta os melhores alunos do Rio de Janeiro, porque faz o maior vestibular do Rio de Janeiro. E, além disso, nós temos já esse espírito de enfrentar as crises, vencê-las e crescer sempre. É importante também que no ano que completamos 50 anos, tenhamos a preocupação de resgatar o passado da nossa universidade. Eu tenho muita honra
de ser a reitora da universidade no ano que ela completa 50 anos. A UERJ tem muito a comemorar no ano 2000. Tem a comemorar a excelência da sua pesquisa, a qualidade da formação dos profissionais que a UERJ oferece ao mercado de trabalho do Rio de Janeiro e do Brasil, e também tem muito a comemorar na sua relação com a comunidade do Rio de Janeiro. A UERJ é, sem dúvida alguma, a universidade que mais está enraizada na sua comunidade. Copacabana.